Voltamos com a nossa programação, 23 horas e 37 minutos, depois de ter orado sobre confiança em Deus, depois de ter ouvido já alguns hinos aí para o nosso elevo espiritual. Quero mandar um alô todo especial para todos os irmãos que estão ouvindo, aos meus pais, pastor Vinucci e pastora Dinanci ali em Cabeceiras do Piauí, aos meus irmãos, a você da Web Rádio Voz Evangélica, a você que está me ouvindo pela Web Rádio Adoração Total, e você também que está me ouvindo pela 99.7 Recife FM. O Ed Love está aqui conversando conosco aqui na Face Live. Deus abençoe a todos os irmãos que estão ouvindo a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Então, como nós falamos, irmãos, nós vamos falar sobre o livro de Amós. O livro de Amós é um dos livros que está nos profetas menores. O que é profetas menores? São os 12 últimos livros aí do Antigo Testamento. São chamados de menores não porque não tem importância, mas por causa da sua literatura, que foi pouco, né? Relacionado, por exemplo, diferente de Isaías, que tem 66 capítulos, Ezequiel, Daniel, enfim. Então, nós vamos falar hoje sobre o livro de Amós. Vamos orar uma rápida oração pedindo a bênção do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra que vai ser pregada neste momento. Abençoa cada um dos Teus filhos que vão ouvir, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o livro de Amós tem 9 capítulos, 146 versículos. O livro de Amós, ele está distante de nós aí quase 2.700 anos. O livro de Amós foi escrito por Amós, né, o próprio nome do autor. Ele só aparece nesse livro mesmo, não aparece em outro lugar, a não ser Zacarias, que falou a respeito de um terremoto usando Amós, e Atos também, quando referiu-se a Amós também, e Tiago também, quando vai falar numa reunião, também fala também sobre Amós, mas o nome Amós só é encontrado no próprio livro dele mesmo. E tem muitas coisas interessantes sobre Amós que nós vamos falar nos próximos capítulos, porque nós vamos pregar aí, talvez haverá capítulos que nós vamos fazer 2 pregações, por causa da riqueza de conteúdo. Nesse primeiro capítulo nós vamos pregar somente uma pregação, porque ele fala justamente a primeira parte do livro, onde vai falar sobre o castigo que Deus iria trazer sobre as nações vizinhas. E eu vou até falar hoje a respeito desse castigo, que o próprio Amós, assim como Joel, que se você já me acompanha há algum tempo, antes da série de Caminhando com Jesus, nós falamos sobre os 3 capítulos de Joel. Falamos, acho que 5 foi 6 pregações, 5 foi 6 dias, falando a respeito de Joel. E Joel falava sobre o grande e terrível dia do Senhor. Amós também vai falar sobre esse grande e terrível dia do Senhor. Além de falar para a nação de Israel, Amós também falou para todas as nações vizinhas, ali que antes dele nascer, em todo o decorrer da história, já haviam maltratando Israel, já haviam maltratando o povo de Deus. E aí o Antigo Testamento retrata muito isso, sobre que Deus escolheu Israel como seu povo. Eu não sei te dizer o porquê, nem o motivo, só sei dizer que ele escolheu e pronto. Ele amou de tal maneira os judeus, e aí Paulo, lá no Novo Testamento, vai entender que esse evangelho, essa mensagem da cruz, essa mensagem de Jesus não foi só para os judeus, também foi para os gentios, que os gentios somos nós, que não somos judeus. Então, o Amós, eu quero ler aqui apenas os 2 versículos que eu vou me embasar a pregação de hoje, mas o primeiro capítulo tem 15 versículos, e do versículo 2 até o versículo 15 é só falando o juízo
que Deus haveria de vir sobre as nações circunvizinhas, as nações que tinham maltratado Israel. E você vai ver, se você ler pausadamente, você vai ver quão horrendas eram essas coisas. Por exemplo, eles matavam grávidas, pegavam crianças, trocavam por escravos. Era tanta coisa que essas nações vizinhas, que tempos em tempos entravam em guerra com Israel e sitiavam Israel por uma parte, depois Deus levantava um rei e conseguia tomar de novo Israel. Enfim, se você ler o Antigo Testamento, você vai entender. Não dá para nós falarmos em pouco tempo como agora. Então eu vou ler os 2 versículos a qual quero debater com os irmãos nessa noite. Diz assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: o Senhor bramará de Sião, de Jerusalém dará sua voz, nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Então, como eu falei, Amós, ele vai falar aí, e é um manual de justiça social. Em todo o Amós nós vamos ver essa justiça social reinando, e essa característica que Deus vai implantar aqui nesse regime social, ou seja, que Amós consegue ver e consegue identificar a quão grande justiça é que a classe mais alta estava agindo sobre a classe mais baixa, e os juízes estavam sendo comprados, e o pior, o templo, o lado religioso que era para ser voltado para Deus, esse estava sendo comprado também. O interessante da Bíblia, você que está me ouvindo e ainda não aceitou a Jesus e não conhece a Bíblia, é que a Bíblia não é só uma biografia. Se você lê a biografia de Hitler, se você lê a biografia de Stalin, de grandes caras que fizeram maldade contra o mundo, você vai achar coisa boa demais. Poxa, esse cara aqui é muito bom. Só que o biógrafo ali que está relatando o seu autor, melhor, de que ele está escrevendo, ele só vai relatar coisas boas. E a Bíblia não. A Bíblia fala das coisas boas, lógico, mas fala também dos pecados dos homens. Fala dos pecados dos homens, desses que estão sendo relatados aqui na Bíblia, justamente para que nós possamos ter o exemplo, para que nós possamos até ter essa contemporaneidade, de hoje, porque a Bíblia está muito distante de nós. O escritor escreveu lá muito distante. Ele não sabia que hoje você estaria ouvindo essa palavra. E hoje essa palavra se adequa tão facilmente aos nossos dias atuais. Se adequa tão facilmente aos nossos dias atuais, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, para que você possa entender o cenário de fundo aí, Amós, ele é contemporâneo, Oséias e Jonas profetizaram também no mesmo tempo que Amós. E ali eles estão vivendo o reinado, um dos reinados mais prósperos depois de Davi. Sendo e sabendo, quero que você fixe isso, você que vai me acompanhar as outras pregações adiante, aqui o reinado está dividido. O reino de Israel era somente um reino com Saul, que foi o primeiro rei, depois Davi, depois Salomão. Com Salomão o reino se dividiu, foram 10 tribos para o reino do norte, que é Israel, com a capital em Samaria, e foram duas tribos para o reino do sul, Judá, que a Bíblia chama de Sião também de vez em quando, e com a capital em Jerusalém. E aí Amós está falando no reinado do sul. Ele nasceu no reinado do sul, lá em Tecoa, entre as montanhas perto do Carmelo, e no reinado do sul até aquele momento, ele vai falar muito bem claro, falando sobre o rei Uzias, que lá em 1 Reis chama o rei Azarias, é o 10º rei da dinastia do lado do sul. E do lado norte, que é onde é a capital em Samaria,
já é a 13ª dinastia, agora com Jeroboão I. E algo aqui que eu quero que você entenda, quero que você saiba, que o templo de Jerusalém, por exemplo, se você ler Salmos, você vai ver que de tempos em tempos, toda a nação de Israel perambulava, ou eles iam até a Jerusalém para adorar a Deus no templo, no grande templo. E o grande templo era em Jerusalém, na capital do sul. E aí que Jeroboão I, depois que foi o primeiro rei, depois de Salomão, no reinado do sul, no reinado do norte, fez. Ele fez 2 templos no lado norte, um em Dan e outro em Betel, para justamente o povo do norte não ir até o reino do sul, porque ele tinha medo de perder tanto o imposto e perder o valor lá que eles iam ofertar, fazer sacrifício no templo religioso. Aí ele então faz 2 templos e começa então uma das piores decisões que o reinado do norte faz, que é destituir a adoração a Deus. Aí eu quero falar já para você, quando nós tomamos a decisão de não servir a Deus Todo-Poderoso, as coisas podem até dar certo, mas o final será horrível. O final não será um final de glória, porque se nós não servimos ao Senhor, se nós não dedicarmos a nossa vida ao Senhor, no final, no grande juízo, o que Joel falou, que o grande e terrível dia do Senhor, o que eu falei também algumas vezes aqui sobre a ressurreição, sobre o aceitar Jesus, se arrepender, haverá um dia, meu amigo, que eu e você vamos ter que pagar tudo que nós fizemos, ou melhor, nós vamos prestar conta, pagar não, porque aqueles que aceitam Jesus, Jesus já pagou a sua conta por ele. Mas se você não aceitar Jesus, entregar a sua vida para Jesus, que Ele fez o sacrifício por você, no dia do juízo final, você vai ter que prestar conta. E aí, se você não tiver dado a devida adoração a Deus, se você não tiver tributado a sua vida para Deus, infelizmente você não vai para o céu. Infelizmente você não vai para o céu. Então, eu quero que você entenda esse reinado do sul, reinado do norte, justamente porque Amós nasceu em Tecoa, no reinado do sul, mas ele profetizou para o reinado do norte, em Jeroboão, para Jeroboão II. Então, o livro de Amós fala aí sobre a justiça, e eu quero já falar alguma coisa que eu entendi aqui no versículo 1 e versículo 2, porque, como eu falei do versículo 2 até o versículo 15, que é o último versículo do capítulo 1, é só falando sobre juízo. E algo que Deus tratou comigo, vi algumas outras literaturas e acompanhando aqui o que Amós vai direcionando na história, e eu queria falar exclusivamente do capítulo 1, porque se eu desse o panorama todo do Amós, perderia muito sentido do que eu quero fazer. Eu quero que nós entendamos capítulo por capítulo. Se você me acompanhar, com fé em Deus, nós vamos entender capítulo por capítulo, e lá no final nós vamos entender toda a justiça, toda a soberania de Deus, todo o agir de Deus, todo o trabalho que Deus faz por nós e conosco. Já são 23 horas e 51 minutos. Então, a primeira coisa que eu vejo é que Deus nos chama e não se importa com a nossa origem, entenda? Lá no capítulo 7 de Amós, ele vai dizer que ele era apenas um pastor de ovelhas e um catador de sicômoros, que são frutas parecidas com figo. E ele vai dizer que ele não fez a escola de profetas, ele não era estudado, ele não tinha muito conhecimento como é que era toda a preparação do profeta, porque existia já uma escola de profeta lá por Elias e Eliseu, e eles tinham, tinha outras escolas de profeta em Jerusalém, ou seja, era tipo como se fosse uma faculdade para a pessoa entender os oráculos de Deus, o que Deus queria. Só que Deus nos chama, Deus te chama, Ele não quer saber a sua origem. Sabe por quê? Porque naquele tempo, e eu vou falar até mais para frente, os profetas, os anciões, os sacerdotes estavam todos corrompidos.
havia uma política. Você se lembra que eu falei que Jeroboão I, lá 170 anos antes de Jeroboão II, já tinha feito ali, 170 anos não, desculpa, alguns anos atrás, não chegou nem a 100 anos, já havia feito 2 templos, um em Betel, outro em Dan, para justamente o povo não ir para Jerusalém. E quando ele fez esses templos, ele também incorporou algo a mais, ele botou bezerros de ouro para o povo adorar. E aí, como ele fez um novo ofício de ministros, os ministros deviam ser escolhidos por ele. E aí não é assim, os ministros são escolhidos por Deus, os ministros são capacitados por Deus para falar a palavra de Deus, entenda? Então, se você está me ouvindo, você pode dizer, eu não sou chamado por Deus, eu não tenho capacidade, eu sou só isso, eu sou aquilo. Não importa a sua origem. Deus te chama para fazer a vontade dEle, para que esteja no caminho deles. Não importa onde você nasceu, não importa onde você está, não importa o que você está fazendo. Então, somente entenda, há a sua parte de se arrepender, de buscar a Deus, de estar próximo de Deus, aí ele sim fazia a vontade dele, né? Nós vemos isso na Bíblia, em Gênesis 12, Abraão estava na cultura politeísta de ouvir vários deuses, de seguir vários deuses, e ele escuta o nosso Deus, o único Deus, lá em Gênesis 12, que diz para ele sair da parentela dele e ir para uma terra onde ele, Deus, iria buscar, Deus, iria revelar. E Abraão entende a profecia de Deus, Abraão entende o que Deus queria e foi-se embora, abraçou a causa de Deus e entendeu e conseguiu então, mesmo não sendo de uma origem tão boa, mas fez a vontade de Deus, amém? Então, também nos diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Fala também que nós devemos nos entregar a Deus, nós devemos servir a Deus e Ele também irá nos ajudar. Então, irmãos, não importa de onde você está, não importa o que você fez, o importante é você querer fazer algo para Deus, você se dedicar a Deus. Ao que diz aqui, Ele nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes de todos os tempos. Então, Deus te chama, não importa a sua origem, o importante é você se doar a Ele. Outra coisa que Deus nos chama, Ele nos transforma a nossa situação. Entenda que Amós era de uma situação mais pobre, mas Deus chama ele para pregar para o rei, Deus chama ele para pregar para as nações vizinhas, Deus chama ele para denunciar o pecado das nações vizinhas, e ele atua como esse denunciante da injustiça das classes mais prioritárias para a classe menos favorecida. Amém? Aí eu me lembro dos discípulos, por exemplo, tem a passagem de Mateus 4, versículo 18 a 22, que os discípulos estavam ali na margem da Galileia pescando, a Bíblia diz Pedro, André, Tiago e João, e Deus passou, os chamou, e eles foram, mudaram a sua situação, mudaram a história deles para sempre. Então Deus te chama, meu amigo, Deus te chama, Ele transforma a sua situação, glória a Deus. Outra coisa que Deus faz, de acordo com o que eu vejo em Amós, é que Deus nos chama, não importa a época. Sabe por quê? A época aqui de Amós, tanto o reino do sul quanto o reino do norte está vivendo um dos dias mais prósperos de guerra, próximo economicamente, próximo no campo, estava tudo florescendo, ninguém estava passando fome, pelo menos é o que nós podemos perceber. As injustiças havia, mas o reino estava prosperando. Mas Deus sabia o que estava acontecendo, porque Deus é o único que nos conhece no escuro.
Sabe por quê? Porque a corrupção moral estava acontecendo, a corrupção espiritual estava acontecendo. A corrupção espiritual que eu estou te falando, que os discípulos, ou melhor, os profetas lá, e até os sacerdotes estavam corrompidos pelo dinheiro, pela ganância, pela política, mas Deus levantou Amós para anunciar e denunciar o pecado desse povo, né? Amós entrega uma mensagem, essa mensagem, e fala aquilo que Deus quer. Aí eu me lembro também de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé lá em Antioquia, eles estão lá orando, estão lá com os mestres, e Deus separa Paulo e Barnabé para ir na primeira viagem missionária, e aí Paulo e Barnabé pensam que é para pregar na sinagoga, para os judeus. Mas aí, de tanto eles serem humilhados nas sinagogas, de tanto eles serem perseguidos, Paulo então parte para pregar para os gentios. E daquele momento, então, até hoje o nosso evangelho, o evangelho que chegou aos gentios, que chegou àqueles que não são judeus, começou o pontapé lá em Paulo e Barnabé, pregando para os gentios. Então, meu irmão, Deus te chama, não importa a época, não importa o momento, importante é você se doar e se devotar a Ele, porque Ele quer te ajudar, Ele quer te transformar, Ele quer te usar, basta tão somente você querer. E aí uma última coisa que eu entendo aqui de Amós, é que Deus nos chama para falar a dura mensagem do Evangelho, não é? A mensagem do Evangelho é dura, porque não tem como eu passar a mão aqui na tua cabeça e dizer, não, irmão, fica de boa aí, tu pode pecar, pode se prostituir, pode fazer o que tu quiser, mas pode ficar tranquilo, tu vai para o céu aí, fica de boa, não precisa se arrepender de pecado, não precisa fazer nada disso não, basta tão somente dizer que é crente aí, levantar a mão e, não, eu sou crente, tal, de boa. Não é assim, não é assim. A mensagem do Evangelho é uma mensagem dura, o que diz em versículo 2 aqui do Amós, capítulo 1 que nós lemos. E disse, o Senhor bramará de Sião, de Jerusalém dará sua voz, nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-ã o cume do Carmelo. Então Deus está bramando, Deus está rugindo como leão. Deus está falando, usando os seus profetas, usando o povo, e a mensagem do Evangelho é dura. Se você pensou que eu iria dizer, você vai ficar aqui tranquilo, não, eu vou te dizer, meu irmão, que eu e você temos que nos arrepender para que possamos ir para os céus, porque sem arrependimento não há perdão, e sem perdão não há salvação, entendeu? Jesus está pronto, Deus está pronto para te abençoar, mas se você não quiser mudar de rumo, se você não quiser mudar de vida, não tem como. Olha o que diz, já estou encerrando, já são meia-noite. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a 13. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque eu julgar também os que estão de fora. Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois dentre vós há esse iníquo. Paulo está falando duramente aqui sobre como nós vivemos se nós estamos praticando tais coisas, porque aí não dá certo. Então, Deus nos chama para falar essa dura mensagem. Amém? Então, eu quero orar por você, você que quer aceitar a Jesus, você que quer se entregar a esse Evangelho, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que quer uma oração, então que Deus em Cristo te abençoe, irmão.
Marcos Paulo está pedindo oração aqui por ele. Ele é missionário em algum lugar aqui que eu não consigo ver. Mas Deus te abençoe, irmão Paulo. Vai avante nessa obra missionária, que Deus é contigo. Então vamos orar, meu amigo. Você que quer aceitar Jesus, repete essa oração comigo. Você que quer também se reconciliar. Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Você também que entendeu essa palavra e sabe que você é chamado por Deus, sabe que você tem algo a fazer para Deus. Deus já falou com você, Deus já te entregou o projeto, Deus já falou todas as circunstâncias, mas você ainda não teve coragem de fazer. Seja como Amós, no meio de tanto caos, de tanta situação, ele vendo a injustiça, ele vendo todo mundo corrompido, mas aquele que ouve a Deus, aquele que confia em Deus, faz a vontade dele. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra vai e produza o resultado, Senhor. Senhor, abençoa cada um dos Teus irmãos, os Teus filhos que estão ouvindo pela Web Rádio Voz Evangélica, pela Web Rádio Adoração Total, pela Web Rádio 99.7 Recife FM, Senhor, pela Face Live, pelo Instagram, pelo YouTube. Que Deus em Cristo nos abençoe, Senhor. E nós possamos a cada dia, Deus, viver o Teu chamado, estarmos dispostos para fazer algo para Ti. E sempre, Senhor, com esta palavra do Evangelho, que nós não nos corrompemos, Senhor, com as coisas desse mundo, mas que a cada dia estejamos firmados na rocha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Nós vamos já chegando ao fim da nossa programação. Amanhã, a partir das 11 horas da noite, estaremos aqui novamente para falar de Amós 2, ok? Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Curte essa live, você que está ouvindo pelo Face Live, compartilha com os teus irmãos. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer